O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, desta terça-feira, dia 4 de maio de 2021, quinta semana do tempo pascal. Ela é um convite para que possamos desenvolver uma profunda amizade com Deus. Você é amigo de Deus? Você se sente íntimo do Senhor? Somos colocados diante de duas missões através da liturgia de hoje. A primeira é justamente esta: criar uma amizade com Deus através da nossa oração, da nossa vida espiritual, criar uma ascese espiritual, um método de oração para que possamos nos sentir verdadeiramente íntimos do Senhor, o nosso Deus, Ele que é o nosso grande amigo. E depois, no segundo momento, anunciar ao mundo o seu reino glorioso. Assim cantava o salmista no Salmo 144. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Para que possamos falar de Deus, para que possamos testemunhar o ressuscitado, a luz do Cristo no mundo, é preciso, queridos irmãos e irmãs, que façamos a experiência dele, que sejamos íntimos dele, para que possamos falar com autoridade de discípulos que conhecem o Senhor, discípulos que não são estranhos para o Senhor, mas que são conhecidos por ele. E o Senhor, Ele quer ser conhecido por todos nós. Por isso nós falamos em nome dEle, para que o mundo também conheça Jesus, assim como eu, assim como você, assim como todos nós o conhecemos. A primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, nos mostra que ser cristão, até mesmo nos dias de hoje, é algo difícil para todos nós. Os primeiros discípulos lá da igreja primitiva sofreram muitas perseguições por causa do nome do Senhor. Não é porque eu sou de Deus, não é porque eu sou de Cristo, que eu estarei isento de dificuldades, de tribulações e até mesmo de problemas e perseguições dentro da minha vida. Pelo contrário. Quanto mais eu sou de Cristo, muitas vezes enfrento dificuldades extras neste mundo por causa daquele que eu coloquei como o Senhor da minha vida. Passamos por caminhos difíceis e os apóstolos também passaram por eles. Perseguições, incompreensões, falta de acolhida. Foi isso que aconteceu com Paulo. Foi isso que aconteceu com ele. Paulo foi apedrejado. O discípulo de Jesus no mundo de hoje, ele sim, receberá verdadeiramente muitas pedradas por causa do Cristo que ele carrega em seu coração. Por causa do Cristo que ele anuncia como seu íntimo, como seu amigo,
o discípulo de Jesus deve estar preparado, porque no mundo receberá muitas pedradas. Mas eu digo a vocês, depois de um tempo, elas não doem tanto. Nós vamos nos acostumando e a misericórdia de Deus nos sustenta, a misericórdia de Deus nos protege, porque o Senhor verdadeiramente nos ama. O texto de hoje, no capítulo 14, versos de 19 a 28, nos mostram que Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade. E só pararam porque pensaram que ele já estivesse morto. Paulo, homem forte, levantou-se, entrou na cidade, limpou-se, chacoalhou ali a poeira, não tirou nem um dia de descanso. E depois, no dia seguinte, saiu em missão juntamente com Barnabé. Por onde passavam, juntos anunciavam o Evangelho e faziam novos discípulos, levando a igreja para um momento e um tempo de crescimento e de expansão, queridos irmãos e irmãs. Os primeiros discípulos viajaram muito, passaram a conhecer muitos lugares por causa da missão. E eu me identifico justamente com a missão de Paulo e Barnabé, porque muitos dos lugares que eu conheço hoje no Brasil são justamente por causa da missão das mãos ensanguentadas de Jesus. Vejam só o itinerário dos apóstolos. Partiram para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, Pisídia, Panfilha, Perge, Atália e tantos outros caminhos, anunciando a palavra de Deus, o nome do Cristo ressuscitado. Por isso eu digo a você hoje, anunciar Jesus é para os corajosos. Falar de Jesus no mundo é para quem tem coragem, para quem não tem medo de ser apedrejado. Pois o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, ele nos desinstala, ele causa em nós desapego, ele causa em nós um desejo de saída. Nada te prende, nem bens materiais, nem pessoas. O Evangelho verdadeiramente faz de nós pessoas livres, livres para falar de Cristo, pessoas desapegadas. Então Paulo e Barnabé disseram ao povo, diante do chamado e da missão, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para que possamos entrar no reino de Deus. Se a sua vida hoje passa por sofrimento, por dificuldades, por crises, por tribulações, louvado seja Deus, porque nós estamos no caminho certo, conforme disseram os apóstolos. E depois de anunciarem Jesus em todos esses lugares, eles voltaram para Antioquia. Testemunharam à comunidade tudo o que fizeram por meio do Espírito Santo de Deus. Como eles abriram a porta da fé para os pagãos. Mas afinal de contas, quem são os pagãos? Existem hoje cristãos batizados que não vivem como cristãos, mas que vivem como pagãos. Sim, é verdade, infelizmente. Eram aqueles que adoravam falsos deuses, não viviam o monoteísmo, ou seja, a fé no único Deus, o Deus de Israel, que enviou para nós Jesus, a luz do mundo. Os pagãos eram oriundos do xamanismo, do panteísmo, do politeísmo, acreditavam em diversos deuses, e assim era a cultura grega, assim era a cultura romana. E foi justamente nesse cenário que o Senhor enviou os discípulos para que pudessem anunciar o seu nome. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, Jesus começa a preparar o coração dos seus discípulos para dois grandes eventos necessários e fundamentais: a sua ascensão e depois a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Pela primeira vez, desde a ressurreição, somos colocados diante deste texto. Jesus vai preparando o coração dos seus discípulos, porque ele diz: vou,
mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Mas o Senhor não nos abandonará. Ele diz: a paz de Cristo eu vos dou. A paz de Deus eu vos entrego. Pois a paz do Senhor é a força de Pentecostes. Desde o momento da sua ressurreição, ele saudava a comunidade dizendo: a paz esteja convosco. Não é como a paz do mundo, mas é uma paz cheia do Espírito Santo, uma paz cheia da força de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. A paz de Jesus, ela é espiritual. Ela é cheia de Pentecostes. Ela vem do Espírito Santo de Deus. E é o próprio Cristo quem nos fala: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração, porque eu vou para o Pai. E afinal de contas, esta é a missão de Jesus, a plenificação da sua missão. Ele que veio ao mundo, que se encarnou, ele que nasceu da Virgem Maria, ele que subiu à cruz para a remissão da humanidade, ele que morreu pelos nossos pecados, ele que fora ressuscitado pelo Pai, ele que comeu com os discípulos após a sua ressurreição, agora completa a sua jornada, voltando para o seu lugar de origem. E assim acontecerá conosco também. Após cumprirmos o nosso papel neste mundo, nós voltaremos sim para o Pai. Ele não nos abandonará. Enviará o seu Paráclito após a sua subida gloriosa na solenidade da sua ascensão. Ouvistes o que eu vos disse? Disse-vos isto agora, para que quando aconteça, vocês possam acreditar. Pois eu sou obediente ao Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou, disse o Senhor Jesus. Que hoje, queridos irmãos e irmãs, nós possamos ser obedientes a Deus, obedientes ao Pai, assim como Jesus nos ensina, e que desta maneira possamos crescer na estima, no carinho, na amizade com o Senhor, o nosso Deus. Que o tenhamos ao nosso lado como verdadeiro amigo, que cuida de nós, que nos ama e que jamais nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.